Olá, você que nos acompanha, caríssimo irmão, caríssima irmã, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres. É com grande alegria que nós nos encontramos para refletir um pouco sobre a solenidade de Corpus Christi, esta que já se aproxima e que tanto fala para a nossa espiritualidade católica e também como caminho para a salvação e renovação de toda a humanidade. Antes de iniciarmos esta breve reflexão, eu convido a você a se juntar à minha oração, para que possamos pedir as bênçãos e as graças de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salmo 115. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Eu te oferecerei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A solenidade de Corpus Christi, ela surge no século XIII com o intuito de merecidamente incentivar ainda mais a devoção e a adoração ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, presente de forma real na Santíssima Eucaristia. Seria muito estranho nós pensarmos que essa prática se deu início apenas com a instituição da festa de Corpus Christi para a Igreja Universal sob o Papa da época, Urbano IV. Nós sabemos, e já desde os testemunhos bíblicos da Igreja Primitiva, da Igreja Apostólica, da Igreja Pós-Apostólica, da Igreja Antiga, enfim, que o ser cristão se faz ao redor da mesa eucarística, a mesa da ação de graças, onde se divide, onde se partilha não só o pão, não só o vinho, como o corpo e sangue de Cristo, mas também a própria palavra que nos prepara, que nos fortalece para compreender e adentrar nos mistérios de Deus. Bom, a festa da solenidade do corpo e sangue de Cristo vai se desenvolver a partir de uma experiência mística de uma freira agostiniana, Santa Juliana, na cidade de Liège, na França. E ela tem, dentre outras visões, uma que é muito interessante, um círculo lunar, que ela entende como sendo a hóstia consagrada, mas no centro do círculo há uma mancha preta. E depois ela vai tendo discernimento que essa mancha preta, ela simbolizava a falta de uma festa própria para se celebrar a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. E ela tem uma série de visões mais ou menos por volta de 30 anos. E ela chega a partilhar isso com o seu bispo diocesano. E o bispo dela então institui na diocese uma festa em comemoração para celebrarmos e adorarmos Jesus Cristo Eucarístico. Bom, por graça do Espírito Santo, o bispo de Santa Juliana depois se torna o Papa Urbano IV, que institui para toda a Igreja Universal a solenidade do corpo de Cristo. Mas de fato é somente com os papas Clemente V e João XXII que a solenidade do corpo de Cristo vai se firmando, inclusive com as práticas de procissão com o Santíssimo Sacramento no meio das ruas. Muito depois, o Concílio de Trento reafirma a solenidade do corpo de Cristo e reafirma a obrigatoriedade da procissão eucarística no meio das ruas, o culto público. Isso é interessante, este ponto. Celebrarmos e adorarmos a Eucaristia
não é simplesmente um ato de celebrar Deus que está fora, mas ligado a isso, é celebrarmos Deus que se aproxima, Deus que vem ao nosso encontro, sob a espécie do pão, sob a espécie do vinho. Deus que vai se aproximando, e se nós formos olhar, e a liturgia da solenidade do corpo de Cristo nos vai apresentando justamente isso. Deus que desde o começo da história vai preparando a humanidade, vai ensinando a humanidade o caminho de oferecer sacrifício, não como de um Deus sanguinolento, que pede sangue em troca de justiça, mas como Deus que pelo ato de culto rasga, digamos assim, o véu da transcendência e se aproxima do ser humano, sem deixar de ser o que é. Nós vemos isso nos cultos do antigo Israel, no sacrifício do cordeiro. O fato é que esse tipo de culto gerou uma espécie de afastamento. O que é que nós percebemos? A regra valia pela regra. Se esquecia de Deus que se aproximava. Se esquecia de que o culto ele não é apenas um ato, digamos, ele não é simplesmente uma proforma, mas ele é todo um tempo sobrenatural, envolvido num espaço totalmente sobrenatural que aproxima Deus da humanidade. E é diante dessa fraqueza humana que Deus mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, como vai nos ensinar toda a literatura do Novo Testamento, mas de modo, eu citei aqui de modo muito amplo, a carta aos Hebreus, o texto aos Hebreus, vai nos ensinar que Deus mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, se oferece como um verdadeiro sacrifício. E ao mesmo tempo que Jesus Cristo ele é o sacrifício, ele é o altar e ele é a vítima. Ele é o sacerdote também deste sacrifício. Porque ele oferece, vamos usar esse termo, no palco de sua vida, a si mesmo. Ele se oferece, ele se doa. Minha vida ninguém toma, eu a dou livremente. No texto evangélico, as pessoas, os discípulos, perguntam a Jesus: Mestre, aonde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? E Jesus ensina, mostra o lugar, ensina como eles devem preparar, quais os sinais que eles vão ser reconhecidos, né? Toda aquela questão, quando alguém chegar e perguntar: o que vocês estão fazendo? O mestre pergunta onde é que ele vai comer a Páscoa, e os discípulos vão lá e preparam todo aquele ambiente. Mas nesse momento, algo de diferente acontece. Não é um vinho simbolizando a aliança, não é um pão simbolizando o maná, mas Jesus já é declarado: é o meu corpo, é o meu sangue que ele está oferecendo. Ele resgata o sacrifício dos antigos pais, da primeira aliança, nele mesmo. E celebrar a Eucaristia, então, é celebrar Deus, que não apenas deseja do ser humano um ato de culto que o aproxima dessa vida divina e o faz participante dessa vida divina, mas Deus mesmo que vem e se oferece de sua vida para que o ser humano possa gozar da plenitude dessa realidade. Esse primeiro ponto. A Eucaristia, enquanto memorial, o corpo de Cristo, nesse aspecto, ela torna atual a presença de Deus, porque nos tira desse espaço, desse tempo comum e nos coloca em profunda comunhão com a eternidade de Deus. Deus mesmo que se revela, Deus mesmo que se aproxima. Nesse sentido, a festa de Corpus Christi, ela é um grito da centralidade de Jesus Cristo para a fé católica. É interessante porque, claro que devido ao tempo de pandemia, as coisas tiveram que ser feitas de uma forma um pouco diferente. Não tivemos mais aquela procissão com aqueles tapetes, aquela quantidade enorme de pessoas nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Mas ainda assim, o católico cristão fiel, vendo seu Senhor passar pelas ruas, há uma renovação da esperança.
Porque não é um símbolo que está ali. Não é o maior símbolo da Igreja Católica. Não, não. É Deus mesmo que está caminhando no meio do seu povo, é Jesus Cristo. O Verbo eterno de Deus no meio de nós, que se faz pão, que se faz vinho, que dá de seu corpo, que dá de seu sangue. Então a solenidade de Corpus Christi, ela vai nos situar e nesse caminho, logo após as grandes festas da Páscoa, que encerram no Pentecostes, na grande festa da Santíssima Trindade. Agora que se nós formos atentar ao percurso litúrgico que nos é proposto, agora que nós conhecemos a amplidão, a imensidade do ser de Deus, revelado nas três pessoas, nós entendemos que esse Deus, revelado em três pessoas, não está fora de nós, não está distante de nossa realidade, mas caminha conosco. Ele toma para si a nossa vida e se faz verdadeiro alimento. Ele, dessa forma, se mostra como fundamento da vida humana, aquilo que sustenta o corpo e o espírito. E vivendo, integrando retamente isso, nós conseguimos nos tornar pessoas mais sãs, mais sábias, para compreender a realidade, para compreender aquilo que Deus pede de nós para o mundo de hoje. Esse é um terceiro aspecto que eu gostaria de colocar. O primeiro, da atualização. O segundo, dessa presença de Deus como fundamento. E agora este terceiro aspecto que eu gostaria que nós colocássemos. Compreendendo Deus como fundamento da realidade. A realidade, ela ganha um novo olhar. O nosso novo olhar para esta realidade, que é de que nela se insere a vontade de Deus e que nós, como cristãos, alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, devemos ser estes que fazem do corpo de Cristo presente, porque transformados pelo próprio sacrifício de nosso Senhor, que nos lava, que nos purifica, que se torna constantemente, de modo concreto, fundamento da existência humana. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, que me escuta, a graça e a paz de Deus. E não esqueça, o corpo de Cristo em nós nos torna corpo de Cristo para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.